Olha, todo mundo já ouviu falar da paciência de Jó, né? Mas a história por trás dessa expressão, nossa, ela é muito mais intensa, mais questionadora e, sinceramente, muito mais relevante do que a gente imagina. É muito mais do que só a paciência. E no fundo, essa história toda gira em torno de uma das perguntas mais difíceis que existem. Por que pessoas boas sofrem? É uma questão que persegue a humanidade há milênios e que está no coração da narrativa de Jó. Então, pra gente entender o drama, a história começa apresentando o protagonista, Jó. E olha, o texto faz questão de deixar claro, ele não era só um cara bom. Ele era tipo o exemplo máximo de integridade, um homem reto, que temia a Deus, enfim, perfeito em todos os sentidos. E a vida dele? Bom, a vida dele era o reflexo exato dessa perfeição. Pensa só, uma família enorme, com 7 filhos e 3 filhas. Uma riqueza absurda, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Era um patrimônio gigantesco. Ele era, sem dúvida, o homem mais importante e respeitado de toda a região. A personificação do sucesso e da bênção divina. E aí, de repente, a narrativa dá um salto. A gente sai da Terra e vai direto para uma espécie de corte celestial. É lá no céu que uma conversa acontece. Uma conversa que vai basicamente selar o destino de Jó. Nessa cena, Deus está super orgulhoso de Jó, elogiando a fé dele. Mas aí entra em cena uma figura, o acusador, ou Satanás, que lança uma provocação bem cínica. Ele basicamente diz: claro que ele te teme. Você deu tudo pra ele. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele não te amaldiçoa na sua cara. E é aí que uma aposta cósmica é feita sobre a verdadeira natureza da fé de Jó. E então, de volta à Terra, o mundo de Jó simplesmente desmorona. E não é aos poucos não, é uma tragédia atrás da outra, numa velocidade assustadora. Chega um mensageiro e diz que ladrões levaram os bois e as jumentas. Logo em seguida, chega outro falando que um fogo de Deus queimou as ovelhas e os servos. Mal ele termina de falar, aparece um terceiro dizendo que outros ladrões levaram os camelos. E para finalizar, a pior notícia de todas: um vento terrível derrubou a casa onde os filhos dele estavam, e todos os 10 morreram. Imagina receber todas essas notícias de uma vez. A reação de qualquer um seria de desespero, de raiva, talvez até de culpar a Deus, certo? Mas a resposta de Jó é impressionante. Ele fica de luto, claro, mas ele não peca, ele não culpa a Deus. Pelo contrário, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Basicamente, Satanás perdeu o primeiro round da aposta. Só que a história não acaba aí. O acusador volta e diz: ah, mas isso foi fácil. Ninguém se importa com bens ou família quando a própria pele está em jogo. Toca no corpo dele, na saúde dele, e aí sim ele vai te amaldiçoar. E a aposta é elevada. Deus permite que Satanás aflija o corpo de Jó como a única condição: não tirar a vida dele. O sofrimento de Jó se torna algo físico, visceral. O texto diz que ele foi coberto por feridas terríveis, da cabeça aos pés. Ele fica ali sentado nas cinzas, se coçando com um caco de telha. A situação é tão extrema que a própria esposa dele chega e fala para ele desistir de tudo, para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas mesmo assim, ele se recusa. É nesse ponto que 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, aparecem para consolá-lo. E a primeira reação deles é, na verdade, muito comovente. Eles ficam tão chocados com o estado de Jó que nem conseguem falar. Eles simplesmente rasgam as roupas em sinal de luto e ficam sentados com ele em silêncio absoluto por 7 dias e 7 noites. Um silêncio pesado de quem compartilha uma dor imensa. Depois de uma semana inteira de silêncio, é Jó quem finalmente fala. E o que ele diz não é uma maldição contra Deus como o acusador preveu. É uma maldição contra o dia do seu próprio nascimento. É um lamento profundo, um grito de desespero que basicamente abre as portas para um dos debates filosóficos e teológicos mais intensos de toda a literatura. E para a gente entender o que vem a seguir, é preciso compreender a mentalidade dos amigos dele. Eles partem de uma lógica muito específica que a gente pode chamar de teologia da retribuição. A ideia é bem simples: o mundo é justo. Se você faz o bem, coisas boas acontecem. Se você faz o mal, coisas ruins acontecem. Então, na cabeça deles, se Jó está sofrendo tanto assim, ele tem que ter feito alguma coisa errada. Não tem outra explicação. E o que se segue é uma série de discursos, um grande debate. Os amigos, um de cada vez, tentam convencer Jó a confessar seu pecado secreto. Elifaz pergunta: algum inocente já pereceu? Bildade sugere que talvez os filhos de Jó tenham pecado. Sofar chega a dizer que Deus está pegando leve com ele. E Jó, bom,
Jó rebate cada um deles. Ele não nega Deus, mas defende com unhas e dentes a sua inocência, desafiando a lógica simplista dos amigos. Jó fica cada vez mais frustrado com esses argumentos. Ele escuta tudo aquilo e chega a uma conclusão bem dura. Ele fala na cara deles: já ouvi muito papo como esse. Vocês são uns consoladores que só atrapalham. Em vez de ajudar, as palavras dele só serviam para jogar mais sal na ferida. E aqui está o ponto central da discussão, sabe? De um lado, temos a teoria dos amigos. O mundo arrumadinho, onde o bem é recompensado e o mal é punido. É o que eles dizem. O triunfo dos maus é breve. Mas do outro lado, tem a realidade que Jó está vivendo e observando. Ele olha para o mundo e diz: peraí, por que os maus vivem tanto, ficam ricos e poderosos? Eles passam a vida na maior alegria? Ele contrapõe a teoria com a dura realidade. É por isso que a atitude de Jó é tão revolucionária. A rebeldia dele não é contra Deus. Pelo contrário, é uma busca desesperada por Deus, um clamor por justiça. Ele se recusa a assumir uma culpa que não tem só para fazer a teoria dos amigos fechar a conta. O que ele quer é uma audiência direta com o próprio Deus, para poder argumentar o seu caso. E essa insistência de Jó em não aceitar a resposta fácil, a resposta pronta, é o que nos deixa com uma grande questão. Se o sofrimento não é necessariamente um castigo pelo pecado, então o que ele é? Ao se recusar a confessar um crime que não cometeu, Jó eleva a conversa a um outro patamar. Um debate que ecoa até hoje sobre fé, sobre justiça e, principalmente, sobre o sentido do sofrimento humano.